Viver com Propósito, o podcast. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Eu sou o Rafael Nassif, como sempre, nós temos conversas aqui super especiais e hoje, meus amigos, é uma conversa mais do que especial. Estou recebendo aqui a Sátia, que ela vai explicar o que ela faz direito, mas ela tem uma história de vida, ela tem um contexto, ela é ativista, cara, tem muita história boa aí pela frente. Então eu vou deixar a Sátia se apresentar também e se preparem, porque está vindo uma conversa super especial. Sátia, seja bem-vinda, muito bom tê-la aqui conosco. E já agora eu vou te perguntar assim, eu sei que você trabalha com um monte de coisa, né? Mas eu gosto de começar assim, o podcast fazendo uma pergunta. E a pergunta é, qual que é o seu propósito hoje? De vida, hoje. Pode ser que mude daqui a pouco, daqui a 5 anos ou daqui a 1 ano. Mas hoje, o que é a Sátia? O que a Sátia faz? Olha, o meu propósito de vida é ajudar a aumentar a consciência do ser humano no planeta Terra. Tá. Como é que você faz isso? Ou seja, explica um pouquinho a sua trajetória aqui para as pessoas entenderem um pouquinho quem é a Sátia, de onde que vem, o que faz. Então, eu comecei desde muito nova a entregar-me à espiritualidade, porque era uma criança muito sensível e, ao mesmo tempo, fui vítima de abuso sexual. Portanto, tornei-me muito mais adulta rapidamente do que a maior parte das crianças. Então eu tinha que procurar, na altura não havia internet, havia imenso julgamento social, havia tabus, há 45 anos atrás, não é? Até hoje, né? Um pouco, mas já melhorou muito. Né? Bastante. Portugal, há 15 anos atrás, quando eu comecei assim uma vida profissional de ajuda ao ser humano, era muito, muito fechado. E então passei a viajar o mundo inteiro, porque era muito mais aberto em certos países do que aqui. Bem, voltando lá atrás, então, devido a essa sensibilidade extrema e ao abuso sexual que eu sofri durante alguns anos... E você tinha quantos anos? Dos 5 aos 13. O que é que aconteceu? Eu senti a necessidade de me entregar a algo maior que eu, porque, na verdade, no relacionamento com o ser humano havia uma ferida muito grande. Hoje posso dizer, claro que foi um processo longo de cura, foi um processo super profundo, continua a ser, ok? Mas o facto de eu ter que fazer esse processo de cura profunda ao nível do trauma, ao nível do relacionamento com Deus, com o divino, com o mistério, com o ser humano novamente, entregar-me a um amor terreno, claro. Não é? Que tem uma carne, que pode magoar, que tem filhos, tem uma vida em comum. Eu tornou-me na pessoa que sou hoje. E o facto de ter conseguido debruçar e dar tempo à minha cura pessoal ajudou-me a entender que qualquer ser humano tem o potencial para fazer o seu processo de autocrescimento e autocura. E então decidi dedicar a minha vida a isso. Você faz isso através de quê? Terapias? Então, o que é que eu faço? Eu faço a ligação, a ponte entre espiritualidade e sabedoria ancestral, que vem dos povos indígenas de várias partes do mundo, com ciência, que é a parte terapêutica. Portanto, nós temos uma comunidade internacional grande, onde temos vários retiros que têm várias técnicas, desde respiração, meditação, rituais antigos, práticas na natureza, terapia pura e dura, e nós aliamos os dois lados. Porquê? Porque uma coisa é trabalhar na estrutura da personalidade e no trauma, aquilo que nos aconteceu nesta vida e os traumas que vêm das gerações passadas e que se refletem no nosso corpo. Certo. Pronto, isso é a parte terapêutica, em que usamos corpo, mente e emoções. Mas depois há algo mais profundo, foi o que eu senti quando eu andava no processo de autocura. Ou havia terapia ou havia espiritualidade. E o que eu encontrava na terapia era um limite para a evolução da minha alma, para além da estrutura da personalidade. E na espiritualidade, muitas vezes, nós ficávamos agarrados a conceitos que não nos deixavam ter os pés na terra. Ou seja, o corpo tem fome, o corpo tem sede, o corpo tem necessidades sexuais e temos que acordar a uma determinada hora e somos pais. Então, o que eu sentia na altura era, ao unir a espiritualidade e ciência, eu conseguia suportar as pessoas, foi isso que eu senti comigo, portanto tive que começar a fazer comigo, na altura as coisas não casavam, estas duas dimensões,
E criámos então um método em que unimos espiritualidade e ciência, já há 15 anos, que chamamos até Awareness Facilitator Training School, onde nós ensinamos os novos terapeutas Awareness Facilitators, esse método para eles poderem suportar as pessoas. Portanto, temos os retiros, sessões individuais, a escola, e depois temos os retiros na Amazónia, em que é mais direcionado para os Natural Psychedelics, tem um poder gigante de curas profundas, que vai além da terapia. Tá, então calma. Calma, que já é muita coisa aqui. Você tem uma escola aqui em Portugal. A escola é internacional. É internacional. Mas ela fica onde? Tem uma escola física ou você Nós vai em temos uma vários escola lugares? física. Nós temos módulos online e módulos live. Presencial, assim. Antes da guerra estávamos muito centrados na Ucrânia, é um dos meus segundos países, e viajávamos muito para lá. Fazia muito treinamento lá na Ucrânia? Fazia. Ia quase de 2 em 2 meses, ou às vezes de um em um mês. Ucrânia? Olha, eu acho que a vida me levou lá por uma razão que na altura eu não entendia e depois comecei a perceber. Eu adoro mesmo trabalhar e acho que o português tem uma suavidade ao nível do trabalho. Já passou meia hora, não faz mal. E eu tenho uma estrutura de trabalho mais consistente. E na Rússia, na Ucrânia, nesses países, eles são muito consistentes. Chegam a horas, trabalham aquelas horas com um sorriso na cara, com um propósito gigante, porque sabem que estão a trabalhar. É a diferença, para algo maior, é a diferença entre povos latinos e povos mais frios. Portanto, eles têm um urge, têm uma Senso de urgência. urgência, assim. Por causa do clima também. Pois, claro. Não é? Se deixar para amanhã, de repente a porta não abre porque caiu um nevão, Exato. por exemplo. Exato. Não, interessante. E aí enfim, dentro desse processo também veio a guerra, né? Então isso aí deve ter desestabilizado aqui muita coisa em termos de... Porque você trabalhava também na Rússia, né? Eu trabalhava na Rússia, na Ucrânia, no Cazaquistão, no Kirguistão, portanto, toda essa área. Estive lá 10 anos. No dia que começou a guerra, 3 dias antes voltei, antes da guerra. E quando começou a guerra, decidi dedicar muitos meses da nossa vida, da nossa empresa, à questão da guerra, a ajudar pessoas a sair, a enviar medicamentos, comida. Foi uma experiência, sinceramente, triste, mas muito valiosa. Ou seja, saber que aqueles seres humanos tiveram... É uma gota no oceano da ajuda que era necessária, mas foi dada. E para nós foi muito importante porque nós vivemos da verdade no sentido... Nós estamos a ajudar o ser humano, portanto, aquilo era o que era necessário fazer, não era continuar a meditar ou a rezar. E hoje nós estamos conversando, nós estamos gravando isso aqui no final de junho de 2023, quase julho praticamente, e a guerra continua aí, hein? A guerra continua. Quase um ano e meio depois, um ano e pouco, né? Alguns meses. E não sabemos quando é que vai parar. Exato. Todos os dias chegam-nos notícias da nossa comunidade de pessoas que partem. E lidar com isso é... Uma pergunta aqui, pessoal. Eu tinha ideia, assim, dentro de mim, e são dúvidas, né, que às vezes eu carrego, que nós, como espécie humana, nós estamos em evolução, né? E de repente vem uma coisa dessa, assim, que eu acho que muitas pessoas imaginavam que não era incabível. Em 2022, começar uma guerra dentro da Europa. Em qualquer parte do mundo, né? Mas aqui, vizinhos nossos aqui, começou uma guerra, assim. O que você acha sobre isso? Sobre mesmo essa questão da evolução humana, entendeu? Eu acho que essa coisa parecia tão antiga, tão... Tipo, passou já, que não faz nem sentido mais, né? O que você pensa sobre isso? Ou se só uma viagem, assim? Por que existe essa guerra? Que parece que quase que é muito mais uma guerra, na minha visão, de egos. E às vezes eu também não tenho a informação toda, né, sobre os fatos, mas parece muito mais uma guerra de egos do que propriamente, sei lá, outra coisa. Algo real. Né? Mas eu acho que essa é exatamente a guerra, está-nos a mostrar qual é a evolução necessária para o ser humano.
porque nós cada vez temos mais recursos, mais armas, temos a capacidade de acabar com a fome no mundo e não o fazemos. Então o que é que eu sinto? Cada vez há mais potencial de desenvolvimento, mas também de destruição. E portanto não é nos recursos, não é nos materiais que está a questão, a questão está no ser humano. Portanto, nós temos vindo a evoluir, há mais direitos humanos, há mais direitos das crianças, há mais direitos da natureza, mas será que nós, o ser humano, fizemos um processo profundo de evolução em que irmandade, cooperação, integridade está mesmo lá? Ou, pelo contrário, será que há uma grande massa de pessoas que o quer fazer, mas as pessoas que normalmente chegam a determinados cargos porque têm uma estrutura de personalidade mais egocentrada, mais forte, querem atingir os fins. Claro. Portanto, eu acho que esta é a evolução do ser humano. Como é que nós vamos poder educar as gerações futuras? E esta tem sido uma das minhas mensagens. Nós temos que integrar no sistema educativo nacional mundial aulas de autoconsciência, aulas de consciência de comunidade e depois de consciência universal e não só relativamente ao planeta Terra, mas já era ótimo. Autoconsciência comunitária e planetária já era ótimo. Mas ir além disso, questões existenciais como eu vou morrer, o que é a morte, o que é que eu faço aqui durante esta viagem. Portanto, ajudar o ser humano a reposicionar-se e olhar para o privilégio que é estar vivo. Porque o que acontece? A sombra que nós carregamos, não é? Os medos, os traumas, as raivas, os desejos reprimidos, isso tudo, se não é trabalhado, dá nisto. Eu quero mais, eu sou melhor, mais especial que o outro, eu tenho mais direito que o outro. Porque, no fundo, vem de uma dor reprimida, profunda, e que viaja ao longo de séculos, não é Exato. só desta vida. E, às vezes, é uma necessidade que é o que todos nós vivemos e uma raiva ou alguma diferença que nós sentimos aqui e que, na verdade, essas pessoas é exatamente a mesma coisa, só com muito mais poder, né? Que é mais perigoso. Que exatamente. Aí acontece o que acontece. Que o Putin está no poder desde 1999. Isso é muitos anos, né? Então, assim, e de repente agora, enfim, já e parece que correu tudo, enfim, de uma maneira diferente daquilo que ele esperava, enfim, por várias coisas. Mas isso é um outro assunto, porque o assunto aqui vamos falar do ser humano e tal. E você também faz um trabalho usando o que nós chamamos de psicodélicos ou plantas e fala um pouquinho mais sobre isso, porque isso ainda é uma questão, digamos, pouco explorada. Talvez hoje se fale um pouquinho mais, né? Hoje, até por eu estar também dentro da área do desenvolvimento, a gente ouve uma coisa ali, né, e tal, mas quase que parece um tema ainda, não digo proibitivo de falar, mas ainda não é falado assim com muita naturalidade, né? E o que é isso? O que é o trabalho com psicodélicos? Então, primeiro quer dizer que nos próximos 3, 5 anos vão ver uma mudança real no medical system care, no sistema de medicina, de saúde, Sistema Nacional de Saúde a nível mundial, em que estamos a ir para uma nova fronteira da saúde mental. Ou seja, a psiquiatria, a psicologia chegou a um ponto em que percebeu que doenças mentais, que problemas de ansiedade, stress, depressão, suicídio, que estão a aumentar gravemente no ser humano, não têm uma resposta na psicologia e na psiquiatria. É uma grande ajuda. E então, estes natural psychedelics, ou os psychedelics que são químicos, nós tivemos uma onda há uns anos atrás, em que uma parte da população que era pequena começou a tomar, incluindo uma população médica, em que tiveram grandes resultados, mas depois foram abafados pelo sistema judiciário, em que consideravam, porque houve muitas aberturas, e isto passou-se nos Estados Unidos, houve uma repressão. Só o que é que aconteceu? Já tinha iniciado, então, muitos de nós, que éramos muito poucos na altura, viajávamos para a Indonésia, para a selva amazónica, para a Indonésia também, eles também trabalham com plantas, para o deserto do México, para todos os lados que há tribos indígenas à procura. Como é que essas tribos indígenas olham para a saúde mental, olham para a saúde física, como é que eles interligam com a natureza, não é? Eles têm uma harmonia com a natureza que é completamente diferente da nossa, uma consciência que eles pertencem ao ecossistema e nós não.
Através de plantas que dão visões internas, o que é que acontece? Eles ligam-se, é como se fosse a medicina deles, eles ligam-se a algo maior e têm processos de limpeza, de autoconsciência, ao nível individual e comunitário. O que é que aconteceu quando nós começámos a chegar a essas tribos indígenas e fazer processos em nós? Vimos a nossa desconexão com o todo, a nossa incapacidade de nos relacionarmos de forma autêntica, dizermos o que pensamos, o que sentimos, o que é que a ansiedade e o stress provocam ao nível físico, ou seja, cancros, doenças autoimunes, depressões profundas, e cada vez o número tornou-se maior de pessoas à procura, e como há registros, havia de boca a boca, olha, curei um cancro, ultrapassei esta situação ao nível do meu relacionamento com os meus pais, perdoei-os, perdoei a pessoa que abusou sexualmente, ganha uma atração mundial e, como é que se diz, nos backstages do Sistema Nacional de Saúde de todos os países, cresceu de tal forma que hoje em dia está a ser estudado em todas as grandes universidades de psiquiatria e medicina, há palestras em todo o mundo. Sou convidada para falar dos Natural Psychedelics em várias faculdades, em várias conferências. Não como indígena, porque não sou, mas vivo com indígenas, temos uma reserva na Amazónia, continuo a aprender com eles. Hoje em dia, já há muitos anos, sou uma das pessoas que faço o trabalho. Me fala um pouquinho aqui, como é que... Uma vez, se quiser tomar uma aguinha, fica à vontade aqui, eu vou tomar também. Só para dizer uma coisa, o que é que aconteceu? Foi por resultados reais na vida da pessoa. Certo. Foi ao contrário do que se faz nas intervenções científicas, que é deixa fazer uma experiência e ver o resultado. Aqui foi ao contrário, foi uma população que se entregou e que veio os resultados um após o outro e a ciência debruça-se. Na verdade, não é só uma população que se entregou, é algo que eu diria milenar já, né? Eu não sei se milenar, mas... Sim, milenar. Milenar, né? Pré-religião. Ou seja, é uma população que nós entendemos como, sei lá, ocidentais aqui e tal, e de repente, né, Chico? Olha ele. Ele tá assim, aqui, né, Pico? Se entregou e começou a ver resultado, mas na verdade esses resultados sempre existiram já, né? Claro. Já estavam... Existem dentro de dessas populações, de comunidades indígenas e tal. Agora, e sabes qual é o maior resultado que eu acho? Que é a reconexão com a nossa alma, com a capacidade de entender que somos mais do que uma estrutura de personalidade com um corpo e que os órgãos estão separados. Não, somos um espírito, pertencemos a uma consciência que muitos chamam Deus, outros higher self, outros natureza, e pela primeira vez para muita gente sentem um amor fora do relacionamento humano, um amor ao todo, a desintegração, a dissolução do ego e a expansão de uma consciência que pode viajar para além desta dimensão, entrar em determinados momentos da história pessoal ou de outras pessoas. Portanto, ter a capacidade de ver que o nosso potencial é muito superior àquilo que vivemos no dia-a-dia. E isso, claro, as pessoas sentem-se reconectadas consigo, com o cosmos, e têm é como se a consciência expandisse e o coração abrisse. Portanto, ficam muito mais pacíficos, têm processos de perdão incríveis, de expansão de consciência fora do normal. Mesmo o Steve Jobs, foi com o Psychedelics que ele criou o primeiro computador dele. Uau. Foi a expansão da consciência dele que fez criar o primeiro Apple. Isso, me corrija se eu estiver errado, mas de alguma forma talvez desbloqueie alguma coisa que está dentro de nós e talvez a gente consiga abrir uma conexão mais profunda com o todo. Com o mistério. Com o todo, exato. Com algo que talvez, sei lá, vamos chamar da quarta dimensão, né? Uma quarta dimensão que a gente não sabe. O que a gente vive na terceira dimensão, sei lá. Sim. Abre mais dimensões. Rafa, bem mais. Não, isso é sensacional. Agora, me explica aqui uma coisa. Que eu gosto desse assunto. Posso só dar aqui para quem está a ver? Claro, o que é que estas plantas fazem? Elas fazem baixar o sistema de defesa, de autodefesa no cérebro. Certo. Ou seja, o ego, não queremos sofrer, não queremos lembrar de memórias. Portanto, isso tudo
é por uma questão de sobrevivência, não é? Nós temos esse sistema claro. de defesa para sobrevivermos à dor, ao trauma. Só que esse sistema de sobrevivência ganhou uma adição a manter-se no controle. E a ayahuasca chega, ou o peyote, ou os... Exato, eu ia perguntar das plantas que são. A ayahuasca é a mais conhecida. A ayahuasca... Temos peyote, São Pedro, iboga, hongos, ninhos de luz, que são os psilocybin mushrooms. Mas são todos parecidos? Não, cada um faz uma coisa. Cada um... Todos têm a mesma interação com o ser, mas a profundidade, a forma de se apresentarem, a forma de se trabalhar são diferentes. O tipo também de cerimónias são diferentes. Tá, e você trabalha com todas elas ou já fez todas elas? Ou... Eu trabalho com todas elas, menos a iboga, que vem da África. Ok. Portanto, trabalho com ayahuasca, São Pedro, peyote, hongos. Tá. Mas aqui em Portugal, na Europa é proibido isso? Aqui é proibido. Mas você acha que vai liberar, provavelmente? Antes não era proibido ou deixava de ser, portanto, nem ilegalmente era contemplado, depois passou a ser proibido. Estamos nesta fase de ser proibido, mas ao nível mundial está a haver um movimento fortíssimo de despenalização e de legalização da toma, da liberdade de se fazer cerimónias de forma segura e profissional, logicamente. Há um processo todo enorme de se poder regulamentar. A Nova Zelândia já é completamente legal psilocybin. Alguns estados, nos Estados Unidos, também. E os próximos 3 anos isto vai... Enfim, isso tá. E também muito, não sei se deve, mas parte desse movimento do doutor, do médico renomado Gabor Maté, né? Húngaro-americano, né? Que trabalha com isso, né? Ele trabalha... Aliás, foi um documentário que eu vi que é o Trauma, né? Sim. Acho que chama Trauma mesmo. Healing Trauma, Healing acho que Trauma, é assim. alguma coisa assim. E ele trabalhando com o pessoal de rua, né? Em Los Angeles e etc. É uma pessoa muito conceituada. E ali foi que ele falou muito abertamente sobre essas plantas e como essas plantas trazem cura. E foi para ele mesmo, né? E depois para as pessoas que ele acompanha, né? Você sentiu uma diferença que, a partir desse documentário, a partir dessa personalidade que é bem renomada no mundo médico, você acha que abriu alguma coisa aí? Eu acho que ele ajudou muito a desconstruir o preconceito. Ele, como médico, vir a público, numa altura que era ilegal, dizer que trabalhava e quais são os efeitos dessa cura nas pessoas, quais são as consequências, foi de extrema importância. Ele foi uma pessoa que pôs em causa até a sua própria licença, quando começou a falar disto, mas ele sentiu a cura. Qualquer pessoa que faz um trabalho verdadeiro nessa área e tem acesso à integração da alma, da mente, do coração e do físico, não fica indiferente, porque nós sentimos mesmo uma evolução sem passado de comparação. Portanto, há ali um movimento interno de curas, tomadas de consciência que não há com a terapia. Há muito mais lento, há muito mais anos. E às vezes nem se chega a esse momento. Então, ele ter-se exposto daquela forma, ele foi um dos maiores contributos a esse nível. Houve tantos outros, logicamente, e é uma das grandes inspirações do meu trabalho, porque foi uma pessoa sincera, ou seja, teve muita coragem de vir a público e dizer: eu fiz a minha cura, eu faço a minha cura. E ele passando vários problemas internos, né? Ele mesmo relata isso, né? Muito interessante. Agora, uma das coisas assim que quando eu vejo assim, né, digamos, da medicina moderna e a dificuldade até mesmo que hoje os medicamentos tradicionais têm para lidar com depressão, por exemplo. Não existe cura para depressão, né? Não existe essa cura tradicional. Você vai num psiquiatra, ele te dá lá um remédio qualquer, antidepressivo. Só que a minha dificuldade com essas coisas, e eu quero ver se... Não sei se as plantas vão agir de uma maneira diferente, mas, por exemplo, uma pessoa vai lá e toma um medicamento qualquer. Só que, na verdade, todo aquele processo que levou a pessoa a ser deprimida, a se sentir deprimida, a viver naquela vida, continua com ela. Digamos, a pessoa lá é obesa e come demais. E como ela come demais, ela está triste. Como ela está triste, ela tem um relacionamento mal. E aí, como ela está um relacionamento mal, aí de repente toma um remédio. O remédio vai repor ali alguns níveis, né? Sei lá, de alguns químicos que estão faltando. Mas, na verdade, o que levou a pessoa continua lá, a vida da pessoa. Você acredita que com os psicodélicos, as plantas, isso é de alguma forma diferente? Ou seja, isso ajuda a pessoa a mudar a estrutura dela como pessoa?
Então, vou aqui dizer duas coisas para poder responder. Tá. Primeiro, todo o trabalho com plantas não é para toda e qualquer pessoa. Há Certo. pessoas que não podem sequer tomar. Têm condições físicas e mentais e emocionais que não os permite tomar. Portanto, todo o trabalho hoje em dia com as plantas tem que ser altamente seguido por um profissional, e eu diria que o melhor dos profissionais é aquele que liga a sabedoria antiga e a ciência. Portanto, temos que saber dos dois mundos. Os indígenas normalmente estão muito ligados à parte mais espiritual, e hoje em dia o Medical Care System, em que estamos a falar Natural Psychedelics Therapy, Assisted Therapy, fica muito baseado na ciência. Contudo, quem toma percebe que não há como dividir. Está tudo junto. Eu acredito que os processos dos medicamentos muitas vezes são necessários, porque a pessoa, se não dorme há 3 meses, se não consegue atingir níveis diariamente de relaxamento, de voltar a sentir alegria, ela precisa de uma ajuda. Agora, o processo que a levou a estar deprimida não foi trabalhado. Pois é. Portanto, não alterou nada. Quando o dia quiser deixar, e mais, a comunidade científica em geral acredita que é só um processo bioquímico, portanto, físico-químico do corpo, e por isso falta-lhe uma substância. Portanto, muitas vezes nem pensa que o processo não faz parte só da parte química do corpo. Muitas vezes essa parte química do corpo vem de um processo emocional, vem de traumas não resolvidos, vem na incapacidade de uma pessoa ter uma voz, ter autoconfiança. Portanto, o corpo começa a responder com a sua parte química e começa a criar, aumenta o cortisol, baixa outras partes químicas, e o que acontece? Começa a criar uma depressão e às vezes tem dores profundas no corpo. E então o Sistema Nacional de Saúde, a parte de medicação, fica só neste nível químico, mas não se cura o que levou a pessoa aí. Pois é. Então, muitos casos precisam, porque as pessoas não podem estar com depressões profundas sem dormir, mas eu diria que tinha que ser algo passageiro. Há casos que há pessoas que têm que tomar para o resto da vida. Pois. Também existe, Isso. ok? Porque não conseguem sobreviver. Mas eu diria que uma grande percentagem, mais de 90%, que está a tomar medicação hoje em dia, com um processo profundo de terapia, muitas vezes com Natural Psychedelics ou outros psychedelics, tem acesso ao porquê, às memórias, o que levou ali a sentir o que faz todos os dias. Isso vai ajudar eles terem um processo de regeneração e voltar a resgatar a sua própria vida. Porque é isso que nós temos que ajudar a pessoa a fazer. Exato. Sem isso vai ser muito difícil a longo prazo ela ter realmente uma cura completa, né? Agora me conta aqui, de curiosidade, assim, eu nunca fui, talvez, quem sabe, um dia eu vá, eu tenho até interesse, até curiosidade, mas interesse de passar por um processo assim também, até por autodescoberta e etc. Mas, como que é um retiro desse, por exemplo? Hoje em dia se faz na Amazônia, né? Você faz na Amazônia. Uhum. Na Amazônia, que é brasileira? Não, peruana. Peruana. E aí vocês vão diretamente numa tribo lá? Vocês trabalham com uma tribo? Como é que é um grupo que vai para lá? Como é que funciona assim? No meu caso, eu conheci o José, que era o meu professor, e há 15 anos atrás, e então eu iniciei o meu processo de cura com ele, ao nível das plantas, e entretanto o meu grau de agradecimento, sinceramente, da minha cura, sou eternamente grata ter tido a possibilidade de ter uma pessoa íntegra e que me ajudou mesmo verdadeiramente com as plantas. Eu depois, ao fim de um ano, estar a fazer o meu processo foi bastante profundo e continuo a fazer, atenção, o próprio José também. Eu não acredito que uma pessoa que seja verdadeira diga assim, o meu processo está acabado. É impossível, nós somos um processo inacabado, nós somos um constante desabrochar. Claro. E então, ao fim deste ano, eu decidi dedicar-me a servir esse mundo das plantas e o trabalho do José. Passado uns tempos, já trabalhámos juntos, não é? Eu assisti-lo, fui convidada para me tornar uma das pessoas a desenvolver o trabalho por mim. Então, nós temos um campo lá, que é no meio da Amazónia, sem eletricidade, sem nada. Nós vamos de todas as partes do mundo, encontramos-nos num aeroporto em Lima, depois vamos para Pucallpa, outro aeroporto, saímos na cidade de Pucallpa, depois temos que guiar X horas até chegarmos à Amazónia, depois um barco e chegamos ao campo. Uau! E é um desligar do mundo completo. Completo, né? Sem telemóvel, sem redes. Cada pessoa tem um tambo, que é uma casa de madeira,
para poder ficar em isolamento consigo própria. Noite sim, noite não, há a toma das plantas. Durante o dia há a toma de outras plantas para fazer um detox físico e emocional, sem visões aí, que ajuda profundamente as pessoas a reconectarem-se, a aumentar o sistema imunitário, a limpar o fígado, vários órgãos, intestino. É de uma beleza extrema, porque ali temos descanso para a alma, descanso para o corpo. A pessoa não tem um compromisso, não tem que ir falar com alguém, não tem que atender a mulher, os filhos, as pessoas com quem trabalhamos, não, é só virado para si. Uau. Portanto, a possibilidade de fazer processos profundos no meio de uma natureza virgem, onde a frequência da vibração natural está intacta. Mas não tem perigo de você ser comido por uma onça, não? Tem. Epa, eu estava a gostar até aí. Ou comido pelos mosquitos, que às vezes for pior aí o mosquito. Sabes que depois de fazer passar 3 dias de um detox profundo, os mosquitos não vêm. É incrível. E não é só do detox das toxinas físicas que eles cheiram, é também o nível de vibração. Nós começamos a acalmar. E os animais começam-se a chegar, as borboletas a poisar, os passarinhos a vir, os macacos. Agora, é lógico que no campo nós temos guardas que estão a passear. Até agora, ao fim de 30 anos. Nunca aconteceu nada. Não acontece nada. Lógico que temos muitas indicações para as pessoas nunca andarem descalços, terem atenção onde é que andam. Nós estamos na selva. Pois é. Há cobras, há anaconda, há tudo. Portanto, e isso também ajuda as pessoas a estarem num grau de presença e atenção que no seu dia-a-dia, como está tudo dado, tudo é fácil, as pessoas não têm. Mas a gente vive num mundo muito maluco hoje, né? Imagina você indo para lá, acompanhando grupos. E eu imagino que quando essas pessoas voltam, elas devem voltar igual um extraterrestre aqui, né? Porque a gente vive num mundo que também é uma selva, né? É uma loucura isso aqui. A gente tem contas para pagar, é coisa para fazer, é levar a menina à escola, é trabalhar, é voltar, é fazer exercício físico, é ir ao ginásio, é não sei o que lá. É um exagero. Nós criamos um sistema muito maluco, né? Que nos faz muito mal, eu acho, ao ser humano, né? Uhum. E é muito difícil, enfim, às vezes eu sou pessimista, às vezes eu sou mais positivo. Mas nessa questão da sociedade é muito difícil a gente voltar atrás, assim, numa questão mais... viver mais em paz, né, conosco. Rafa, eu acho que nós estamos, em geral, desesperados por isso. É o que eu vejo em cada pessoa, ao fim de 15 anos, mais de 60 mil pessoas. As pessoas estão desesperadas. As pessoas desejam, almejam. Será que elas sabem o que elas querem? Porque eu acho assim, eu acredito que as pessoas desejam isso, desejam essa paz de alma, um reencontro consigo mesmo. Não sabem no como. Fundo, exatamente, não sabem como chegar lá. Então, que bom, nós temos estes retiros, estes livros hoje em dia, porque abrem a portinha, estas conversas. Isto vai abrir a porta para alguém hoje. Isto vai abrir. Agora, o processo depois de o fazer é outra coisa. Pois é, claro. Isto abre a porta, não é? Isso, para a pessoa despertar um interesse, né? Pô, e agora? Nossa, aliás, existe um caminho. E mesmo depois de fazer o retiro, o grande retiro, a verdadeira cerimónia, é a vida. Nós vamos ao retiro, nós vamos às cerimónias, nós vamos fazer um trabalho de desenvolvimento pessoal, mas o grande trabalho é como integrar na minha família, nas pessoas com quem eu trabalho e na maneira como eu me relaciono com as pessoas, como é que eu me posiciono. Essa vai ser a grande diferença. E essa é preciso muita coragem, porque nós, neste momento, acabamos no retiro por nos despir, por perceber as camadas que carregamos de autoproteção, de nos esconder, para atingir um objetivo. O que é que nós fazemos? Vendemos a alma, às vezes. E não é o diabo, é a sociedade, é já verdade. ali. Sem dúvida nenhuma. E isso depois... Então, quem é que eu quero ser agora que ganhei consciência disto? Como é que eu vou viver o meu dia-a-dia? E é difícil. Portanto, manter práticas diárias, estar rodeado de pessoas que também fazem o trabalho, voltar ao trabalho, investir nisso, é aquilo que vai permitir depois não nos voltarmos a esquecer, porque a coraça da estrutura de personalidade, não é? Os padrões antigos, tem uma força. Claro. Normalmente regredimos. Não regredimos totalmente porque temos uma consciência, lá estou eu a não me abrir, lá estou eu a não conseguir dizer o que eu penso numa reunião, lá estou eu, já sei que aquilo vai-me fazer mal, mas para atingir aquele fim, aquele dinheiro, aquele lucro, eu vou ter que trabalhar 500 mil horas porque tenho 300 pessoas debaixo de mim. E a questão é, como é que nós, o ser humano que vive nesta sociedade, podemos ganhar consciência e ir mudando e ajudar-nos uns aos outros a mudar? Eu não digo voltar no tempo atrás, que é impossível.
Mas foi como no início estávamos a falar, não é o dinheiro, não são os recursos, é como é que nós vivemos isso tudo. Exato. Sensacional. E hoje você se dedica a maior parte do seu tempo nesse projeto? Eu dedico 100% do meu tempo, 100%? tirando uma percentagem que é extra dos 100, porque eu vivo a mais de 100, aos meus filhos. Mas eu dedico a 100% do meu tempo à evolução da consciência, seja através da escola, dos retiros, de mudar a tentativa do sistema e de introduzirmos no sistema de educação práticas de consciência, seja levar pessoas para a Amazónia, seja dar palestras. No fundo, eu acredito na beleza e no potencial infinito do ser humano, mas nós temos uma autovisão muito redutora. Nós temos uma visão do muito difícil, pessimista, que não somos bem-vindos, que vai acontecer alguma coisa de errado. E acontece. A verdade é que acontece. Mas não é no sistema que está a responsabilidade. Não é no outro. É em cada um de nós. É em cada um de nós. E esta consciência, enquanto não vier a cada um de nós, vamos continuar a ter corrupção. É nas igrejas, onde há o maior fanatismo e repressão sexual que dá em pedofilia. É na política que está o maior grau de corrupção e problemas de dinheiro. Porque as pessoas são assediadas nesses lugares de poder. Claro. Então nós temos que ajudá-los. Eles não são diferentes de nós. Eles não são piores que nós. Eles são nossos irmãos, são nossa família, são nossa responsabilidade também. Portanto, se cada um de nós se tornar mais consciente... E você ajuda pessoas, assim, que têm certo grau de poder na sociedade também, né? Muito. Muita gente. Muito. E eles vão atrás desse tipo de trabalho? A maior parte deles, a terapia não funciona. Para eles poderem estar em certos cargos e lidar com certos níveis de influência, quer dizer que a estrutura de personalidade deles tem que ser muito forte. Portanto, a coraça é gigante. Fazê-los sentir, não é só pensar, sentir o que é que lhes acontece, sentir a dor que impõem à família porque estão meses fora a trabalhar sem dar atenção às crianças, o que é o trauma daquelas crianças não ter um pai ou uma mãe em casa, ter um nível de stress constante quando chegam a casa. Portanto, estou a falar de coisas mínimas, já não estou a falar dos despedimentos coletivos sem humanidade nenhuma, sem tentativa de resolução, não estou a falar na destruição da Amazónia, em que dizem que é normal, vendem ao mundo como se fosse normal e que não estamos a degradar. Eles autoconvencem-se para poder estar ali. Portanto, eu acredito que os natural psychedelics ou outros psychedelics é realmente uma porta real para essas pessoas. Portanto, tenho muita gente da política, muita gente que lidera empresas no mundo inteiro. Só que eles não podem assumir que fazem isso. Eu acho que muitos já assumem. Né? Aqueles que têm verdadeira força de mudar, e eu tenho visto bastantes. Não, e é bom, né? Porque é uma coisa, enfim... Muito, você acha que foi proibido até por questões políticas? Tenho a certeza que foi por questões políticas. Que ele revoluciona o ser humano. Então, uma pessoa que está num cargo político gigante, que é revolucionado e diz assim, para tudo, não é por aqui, toda a outra massa que não ganhou essa consciência, que não teve esse insight, aquilo... Não é? Quebra. Tipo, não vais agora pôr em causa o que nós criámos tantos anos. Agora... É impressionante que as pessoas que estão à procura de um processo profundo não têm volta atrás. E é lindo de se ver. Pessoas que estavam ligadas a certas situações que nós podemos chamar de corrupção, podemos chamar até de uma certa frieza humanitária, como eles recuperam isso tudo, como eles se tornam os defensores. Trabalho imenso com militares de guerra. Nossa, isso deve ser demais, né? Porque eles devem voltar também da guerra completamente destruídos e depois... Eu assisti um filme esses dias, até eu fui para o Brasil na semana passada, fiquei lá muito poucos dias, mas no avião eu assisti um filme, aquele Nada Novo no Front. Você já viu esse? Não. Saiu, está no Netflix. Nada Novo no Front, é um filme da Primeira Guerra Mundial. Era muito profundo, muito forte esse filme, porque fala da Primeira Guerra Mundial, dos meninos na Alemanha que foram recrutados para lutar contra a França, nesse caso. E aí eram os meninos antes, né, sei lá, 16, 17 anos, todos felizes. Vamos para a guerra, vamos lutar, vamos marchar sobre Paris, era a ideia deles e tal. E de repente eles vão para lá e é a guerra, né?
E na guerra acontece de tudo, a gente começa a perceber claramente o sofrimento deles, o medo deles o ego e a vaidade das pessoas que estão em cargos superiores, né, que simplesmente mandam eles irem e aí morrem. Enfim, aí é guerra, né? Pronto. Só que é um filme diferente, porque esse filme mostra o lado ser humano das pessoas, que muitas vezes, né, quantas pessoas morreram nessa guerra da Ucrânia e da Rússia? E muitas vezes nós não olhamos para eles como pais de família, como jovens, como pessoas que tinham um futuro lindo à frente, e de repente são números, né? São números, na televisão são números. E aí eu fico imaginando, e eu ficava imaginando, quando eu estava vendo um filme, eu imaginava, pô, se um desses meninos sobreviverem e voltar para casa, como é que volta para casa? Não tem jeito, ele viu tanta coisa tão grotesca. Como é que volta isso? Então eu imagino, como é que é um trabalho desse? Você já pegou pessoas que saíram de guerra, voltaram de guerra? Como é que é um trabalho desse, com dores e traumas tão profundos assim? Rafa, não é só viram, fizeram. Exatamente. Né? Sabes? Eles tiveram que fazer para sobreviver. E o ato de o fazer e de perder muitas vezes os princípios devido ao trauma que estão, não é? O sistema nervoso fica totalmente ferido, desarranjado. O nível de pesadelos, de voltar à situação, de estarem a casa, ninguém os perceber. Não tem jeito, mas ninguém consegue perceber. Não, ninguém sentiu o cheiro da carne queimada, dos fogos, das balas, do outro a morrer, de nós fazermos alguma coisa para sobreviver, de passar os limites que já não é só a sobrevivência, é a raiva de ter visto os seus brothers a morrer, e então vão-se vingar na face contrária, mas é só uma criança, é só uma avó, é só uma mulher, é só mais um militar que está a fazer o mesmo. Portanto, voltar, não é? Eles têm que se drogar, eles têm que tomar medicamentos para acordar, para dormir, para tirar dor, tirar o pesadelo. Então, ópio, coca, também, né? álcool, é o normal. Então, aqui a terapia faz muita diferença, mas o que eu tenho visto dos Natural Psychedelics faz uma diferença abismal. Hoje em dia tenho na minha equipa ex-militares, que estão há 15 anos comigo e mesmo assim, ao fim de 15 anos, ainda vem muita dor. Nossa. Agora, recuperaram-se a um nível profundo de perdão, de perdoar. São das pessoas mais... mesmo, né? Perdoar a si mesmo. São das pessoas mais compassivas que eu conheço. Também são das pessoas mais firmes, não é? Deixaram a mentira assim. Eles próprios fizeram tudo. Largar as adições para dormir, para acordar, para não sentir. É um processo longo. E agora, com esta guerra, um dos projetos que estamos a tentar, neste momento, ajudar a desenvolver é a introdução dos psychedelics na Ucrânia, ou a tirar militares para fora, certo, para podermos ajudar. Agora, são anos, não é uma coisa de uma vez. Agora claro, que tem impacto profundo na cura dessas pessoas têm. E digamos, tem uma pessoa lá em casa aí assistir e tal, e tá super curioso para saber. Porque assim, aqui em Portugal é um pouco mais difícil, né? A pessoa não consegue achar uma nota aí, vou me inscrever num curso disso, vou fazer isso. Não tem. Mas como é que, e se alguém tivesse assim, curiosidade de saber mais, aonde que vai atrás? Assim, até para saber, para fazer às vezes uma formação com a Sátia, com a sua escola e tal, como é que então, consegue? É muito importante dizer que hoje em dia, apesar de ser ilegal, há imensa gente a fazer. E é preciso ter muita atenção, porque tem que se escolher a pessoa certa, com muita experiência. Porque estamos a falar da vida daquele ser humano, da qualidade da saúde mental e emocional. Claro. Okay? Portanto, é muito importante tirar referências. Em relação ao nosso trabalho, pode ir ao workingwithsatya.com, ao website, e entrar em contato connosco via e-mail ou telefone, e nós vamos estar lá para tirar qualquer questão. Nós somos muito sinceros, nós não podemos ajudar, achar que o caso não pode ser ajudado através desta forma. Vamos ser sinceros, porque nós... Que tipo de caso você acha que não pode ser ajudado? Tem alguma coisa? Epilepsia. Esquizofrenia, problemas cardíacos fortes, diabetes só até determinado grau, há uma maneira de se trabalhar com eles. Pessoas que estão a tomar antidepressivos, estabilizadores do humor, comprimidos para dormir, por exemplo, eles têm que fazer o desmame com o psiquiatra, nós entramos sempre em contacto com o psiquiatra para chegar àquela fase
e poder tomar de forma segura, porque é contraindicado. Problemas com fígado. Depois tomar a planta junto com esses medicamentos. É grave. Pessoas com cancro, eu trabalho muito com pessoas com cancro, em que vamos para a selva. Porquê? Porque estas plantas não têm só um impacto a nível emocional. O corpo segue a evolução da alma, segue a evolução do processo emocional. O cancro também existem relatos de curas de cancro por causa disso? Há 15 anos que eu trabalho com cancro e nós temos resultados fascinantes, com exames antes e depois. Há uma porcentagem mínima que já chegam a mim que não conseguem sobreviver, o corpo não consegue fazer o processo, mas a grande porcentagem há uma diminuição radical das células cancerígenas ou totalmente. Nossa. É incrível. Isso é revolucionário. É revolucionário. E isto com 11 dias. Sem a introdução de quimio, rádio. Atenção que há pessoas que precisam de fazer quimio e rádio. Eu sou a favor da medicina convencional, sou a favor de até as duas se juntarem para ajudar. Mas as medicinas seriam complementares e não alternativas. Agora, se puderem ter uma possibilidade de não chegar a ter quimioterapia, radioterapia e destruir o corpo, porque também destrói, através de um processo natural em que há uma evolução da consciência daquele ser humano, há um processo de cura profunda, de perdão, de se ver o que é que andava a fazer consigo próprio e com os seus relacionamentos, de se ligar ao cosmos, de se ligar a uma consciência superior, sentir um amor que nunca sentiu, de reter essa estrutura de personalidade e o corpo seguir, e o corpo curar. Eu acho que vale a pena. Incrível. Eu tive aqui há 2 semanas, né, no penúltimo episódio aqui, foi uma pessoa que eu conheço já há alguns anos, chamado David Silva. E ele tem um cancro já espalhado em 10 partes do corpo dele. Tá nesse momento assim. Mas ele já está assim há 18 meses. E ele explicando, na visão dele, como é que... se ele acreditava na cura, e ele acredita que sim, e que tem tudo a ver com o processo de perdão, de cura e etc. E ele faz reiki, então ele faz reiki nele mesmo e tal. Então, eu até vou falar com o Davi também, porque para ele pode ser interessante. Eu vou falar, porque ele é muito querido. E ele tem vindo a lutar contra o cancro, não sei nem se essa palavra é certa, né? Lutar contra o cancro. Se calhar podíamos dizer assim, o que é que o cancro apareceu para nos chamar a atenção? Exatamente. O que é que ele nos quer dizer? Não é? Então, a resposta do corpo sempre, né? A processos emocionais da vida ou qualquer outra coisa. É chamar a atenção, tipo, presta atenção. E há ainda outra coisa que é, há doenças, há cancros que viajam através da linhagem da pessoa, até chegar a uma pessoa que tem a consciência, a sabedoria e a força para dizer assim, eu tenho que olhar para isto. Uhum. E quando olha, começa a fazer um processo tão grande em si próprio que liberta 7 gerações para trás ou mais e as 7 gerações vindouras. E eu diria... na minha perspectiva, nós libertamos quem está ao nosso lado nesta vida, neste momento presente. Porque a vibração da cura é uma coisa altamente transformadora para a constelação familiar, para a constelação onde trabalhamos, não é? Ver uma pessoa a evoluir, a largar adições, a mudar comportamentos, a falar de outra forma, a ter força para dizer, olha, comigo não dá, pôr limites seguros, saudáveis, não ir contra o outro, mas dizer assim, daqui não pode passar. Isto é altamente transformador para todos que o rodeiam. E os nossos filhos não têm que carregar isto, não têm que fazer esse trabalho. Está feito, ou pelo menos no grau da continuidade, da evolução da linhagem toda, não é? É incrível. E têm que lidar com as coisas deles, não com as nossas e mais outros, que vão sempre lidar. Mas podem ganhar mais sabedoria, nós podemos transmitir mais sabedoria através desses processos de cura. Há a possibilidade de curar, há a possibilidade de expandir a consciência, há a possibilidade de perdoar, há a possibilidade de largar adições, de nos relacionarmos de forma saudável, não quero controlar, mas sim compartilhar, partilhar. Eu até diria, então, nesse tipo de trabalho, que ainda que, digamos, uma pessoa vá, mas ela não cure da doença física dela, ela parta. Até nisso talvez seja incrível, porque ela pode partir muito mais leve, né? Muito exatamente mais... isso, Rafa. Porque, na verdade, eu acho que é muito mais profundo todo aquele mundo espiritual que a gente não vê do que esse mundo físico que nós estamos aqui de passagem, né? Pelo menos assim que eu entendo. Ou seja, libertar aquela alma da pessoa também para... Rafa, é isso que acontece. Mais, né? Aqueles que o corpo não consegue sobreviver, todos relatam, e nós acompanhamos até ao fim, Sátia... As passos que eu fiz, olhei para a minha vida e vi onde é que eu cheguei, porque é que eu cheguei. Não tenho medo de morrer. Estou preparado. Só isso
É algo incrível, em vez das pessoas partirem com medo, não conseguirem falar, sentirem que não resolveram a vida, não conseguiram fazer as suas contas consigo próprio, Claro, apaziguar-se. Só isso, até partir em paz. Exatamente, isso já é incrível, né? Já é. É uma revolução para aquela alma. Nossa. Sátia, o meu desejo é que isso se expanda cada vez mais, que as pessoas tomem mais consciência e que elas consigam, de alguma forma, né, nós como seres humanos, evoluirmos, tendo acesso a esse tipo de coisa, porque são coisas que já estão conosco, né? Já estão conosco desde sempre, né, da espécie humana. Sempre esteve. Só que, infelizmente, a sociedade moderna que nós criamos hoje em dia nos separa muito da natureza, né? Nos separa muito de nós mesmos, né? Nos separa muito da nossa essência. E então, se de alguma forma todo o processo nos ajuda a voltar, a regressar à casa, né? Que mais e mais pessoas possam ter acesso a isso e consigam experimentar. Um retiro desse, ele dura 11 dias, né? Você disse? Na selva nós chamamos a dieta, porque é uma dieta da parte física, emocional, espiritual e relacionamentos, não é? A pessoa está em solitude. Ali nós fazemos 11 dias na selva, normalmente são 15, porque é a chegada, a partida, Pronto, e são 11 dias. E depois nós continuamos, nós temos uma preparação antes de entrarmos na selva, ao nível emocional e mental e físico, portanto as pessoas têm que passar por um processo antes, e depois temos um período de integração desta experiência, com terapia assistida, com facilitadores que integram a experiência, com sharings online, porque as pessoas vêm de todo o mundo, e com sessões individuais e com práticas para cada pessoa, para manter esse trabalho vivo neles. Boa. Minha querida, eu desejo que esse trabalho se expanda cada vez mais e mais pessoas possam ser tocadas, viu? Obrigado. E se alguém quiser te encontrar, então, o que é o mais fácil? É o workingwithsatya.com. Com Y, né? S-A-T-Y-A. Exato. Satya já agora significa o quê? Verdade. Verdades. Em sânscrito. Em sânscrito. Então, é o nome que eu tomei quando fiz um compromisso de servir a consciência, a humanidade, e depois quando decidimos criar a marca, eles disseram, Satya, é lógico que é a tua cara, mas é a verdade, e é isso que eu, quando recebi o nome, me senti mesmo conectada, é trabalhar com verdade, é sobre a verdade a minha vida, claro. Sem verdade não conseguimos fazer nenhum processo. Olha, mais alguma coisa que você queira deixar aqui e falar? Quer dizer obrigada, quer desejar muita luz, muita força, porque o seu trabalho também ajuda a inspirar tanta gente, abre tantas portas, e é uma missão, é um propósito de vida, é uma alegria, mas também muitas vezes é um sacrifício. É um sacrifício que nos sai da alma, das nossas famílias, e quero desejar toda a luz para continuar. Muito obrigado, muito obrigado. E muito obrigado por ter vindo aqui. Eu acho que foi uma conversa muito boa, muito inspiradora. Eu espero que de alguma forma possa chegar aqui como uma sementinha na vida e no coração de muita gente aí. Eu tenho certeza que isso ainda vai gerar muito fruto. Então, muito obrigado, Satya. Olha, obrigada. Você, muito obrigado por estar aqui também. Mais uma vez, eu acho que foi uma conversa super, super especial. Aproveita, então, se você puder, partilha esse conhecimento, essa conversa com outras pessoas, se inscreve, dá o like, enfim, como sempre, aí, até muitas vezes eu até esqueço de pedir, mas isso é muito importante, até para que o canal possa crescer e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima. Valeu! Viver com propósito, o podcast.